Olha só o que o capítulo 35 de Jeremias nos traz como lição. Deus elogiando a família dos Recabitas, filho de Jonadab, que era filho de Recabe, que era um povo lá, antigo, nômade. Eles não se fixavam em lugar nenhum, eles viviam cada hora em um lugar. Eles não plantavam, eles não construíam casas, e eles eram fiel aos seus preceitos, ao seu pai, no caso, né? Princípios e valores que os pais dele passaram para eles e eles seguiam fielmente. Deus chamava o povo o tempo todo, lá de Jerusalém e de Judá, para se arrependerem, para que Deus não precisasse fazer a justiça lá de entregar eles na mão de Nabucodonosor. Mas não adiantava. O povo era rebelde. E olha o exemplo que Deus nos deu aqui, falando com Jeremias. E ele ainda testou aqui a família de Jonadab. Então, Deus colocou aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho aqui, teria que ler todo o 35 lá para você entender toda a história. Mas enfim, né? Olha o que Deus pediu para Jeremias fazer, para ver se realmente, né, eles eram obedientes ou se era realmente simplesmente uma história, né, que se contava lá na época. Deus já sabia, Deus conhecia já o coração deles, né? Mas ele precisava mostrar realmente ao povo e a Jeremias, que era quem pregava e quem falava ao povo lá sobre tudo o que Deus pedia para falar. E olha o que aconteceu. Palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho de beber. Deus sabia que eles não tomavam vinho. Deus sabia do coração deles e sabia do voto deles. Mas Deus precisava mostrar. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à casa dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre o de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. E olha o que eles responderam. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Os filhos seguindo uma ordem do pai dele. Olha Deus mostrando aqui que os filhos dele, de Jerusalém e de Judá, não o obedeciam, não o serviam, não voltavam o seu coração a ele. E essa família honrava o que o seu pai ordenou, mesmo depois que ele não estava mais. A família continuava seguindo as ordens, as ordenanças que foram dadas por essa família. Isso é um exemplo que está aqui na Bíblia. Quantas e quantas vezes a gente não segue as ordens do Senhor? A gente fala que não vai fazer, que não vai acontecer, e a gente peca novamente e a gente volta de novo a fazer as coisas que não eram para fazer. Que possamos ter força e coragem, sabedoria, que possamos estar voltados a Deus o tempo todo, perto de Deus o tempo todo, porque Ele é provedor e Ele nos honra o tempo todo. Se honrarmos a Ele, Ele cuida das nossas famílias, dos nossos filhos, Ele nos dá a direção, desde que estejamos nos seus caminhos.
que não deixemos que as provações do dia a dia nos tirem da presença de Deus, que possamos estar na presença dele o tempo todo e que possamos buscar coisas que sejam retas aos olhos do Senhor, que sejam certas aos olhos do Senhor. Somos de dura cerviz e muitas vezes pecamos mesmo, até no pensamento, até no falar, até no agir, mas que possamos estar próximo de Deus, para que sejamos exemplos. Olha que honra para essa família aqui ser um exemplo. E eles foram testados para mostrar que eles eram exemplos realmente. E eles falam aqui: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, não em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos a tudo, e fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Olha que honra! E ali em cima, quando ele vai responder, né, depois que Jeremias ofereceu o vinho, ele fala assim, ó: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem edificarei casas, nem fareis sementeiras, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra que viveis peregrinando. E ele fala que obedeceram, realmente. E Deus dá como exemplo aqui essa família. Quantas e quantas pessoas vivem perfeitamente bem e Deus provê tudo o que eles precisam. Precisamos trabalhar? Precisamos. Não estamos questionando aqui sobre que eles não plantavam, porém, eles tinham outras ocupações. E eles eram exemplo de Deus. Então, Deus provia para eles tudo o que eles precisavam. Isso daqui está nos mostrando exatamente que Deus é provedor o tempo todo e que Ele provê para nós sempre tudo o que a gente precisa. Exatamente por isso existem vários tipos de trabalhos, várias ocupações, e cada pessoa tem um dom em uma área que trabalha, em uma área do que faz. Então aqui Deus está mostrando que essa família não faziam esses trabalhos, porém eles faziam outros trabalhos. E Deus era provedor, porque não faltava nada para eles. E eles eram fiéis aos seus princípios e às ordenanças de Deus. Se você puxar ali a história, você vai ver que o Recabe aqui e o Jonadab foram figuras importantes ali, que destruíram imagens e esculturas, destruíram imagens de Baal e realmente fizeram o que eram ordenado a eles. Eles cumpriam as ordenanças do Senhor. E Deus está chamando o povo para ser como essa família aqui, que obedecesse a Ele. Eu já ouvi assim, ó: os seus filhos não bebem? Não, meus filhos não bebem. Eles não colocam álcool na boca, nem cerveja, nem nada. Ah, mas você não vai conseguir que eles te obedeçam quando eles ficarem adultos. Quando eles ficarem adultos, eles vão beber, porque isso é comum, isso é normal ao mundo. Eu não estou criando os meus filhos para o mundo. Os meus filhos são do Senhor. E eles vão ter, sim, as decisões deles. E eles vão, sim, tomar as decisões e ter as famílias deles e poder decidir por eles mesmos se eles querem ou se eles não querem. Mas os princípios e os valores estão sendo colocados. E em nome de Jesus, nunca,
Eles vão optar por isso, porque é o que destrói todas as famílias. É a bebida e o álcool e a droga. E em nome de Jesus, os nossos filhos são do Senhor e jamais eles vão fazer isso. Então, na vida são escolhas. Você escolhe o que você quer para você e para tua família, porque o que você escolhe para você vai sim afetar a sua família. Então, que você possa fazer boas escolhas. Escolha lutar, escolha trabalhar, escolha vencer na vida, escolha construir para sua família um conforto, uma vida segura, sem tantas preocupações. Porque eu passei muito tempo da minha vida morando em casas alugadas. E graças a Deus eu consegui conquistar o nosso canto, onde a gente não precisa mais pagar aluguel. E é isso que eu desejo para todas as famílias, que possam sim tomar suas decisões, começar sua vida humildemente, né? Muitas vezes precisam pagar aluguel um tempo, mas Deus é provedor e ele provê para cada um o sonho que cada um tem no coração. Então, que você possa entregar sua vida a ele e que ele estando no controle, tudo você vai alcançar. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas a gente consegue sim. Posso garantir para você. Fica com Deus e que Deus possa te capacitar cada dia mais, tá? E se você estiver no meio de algo que você não esteja feliz e realizado, que Deus possa te tirar e possa te colocar aonde você vai ser, em nome de Jesus.